Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vou começar com uma sequência de vídeos que é uma revisão da parte de resolução de equações não lineares e de sistemas, porque eu vou apresentar como que a gente resolve esses problemas com o VCN, né? A instalação do VCN já foi postada no vídeo anterior. Então, a gente vai começar aqui com um dos métodos de equações não lineares que foi passado, que é o método da abscissão. Então, a gente quer encontrar qual que é uma raiz de uma equação que não tem uma fórmula fechada para resolver, né? Então, eu vou precisar de métodos para resolver as equações que não são lineares. Vamos começar, então, com o método da abscissão. O método da abscissão, ele vai basear-se no fato de que, se a minha função é contínua e o sinal do f de A e do f de B são diferentes, então vai existir pelo menos uma raiz no intervalo AB. Essa ideia aqui já vai ficar claro quando eu vou mostrar o gráfico daqui a pouquinho. Então, em cada passo, a gente vai dividir o intervalo ao meio. Então, o meu xk vai ser o A mais B sobre 2, né? A média do ponto médio do meu intervalo. E aí, como que eu vou definir, então, o meu novo subintervalo? Vai ser aquele que contém a raiz, né? Então, onde que vai estar minha raiz? Vai estar no intervalo A, xk, se o f de A e o f de xk tiverem sinais diferentes, né? Ou seja, o f de A vezes o f de xk é menor do que zero. E xkb, caso contrário, né? Ou seja, se o f no ponto xk vezes o f no ponto B for menor do que zero, que é análogo a gente falar que eles têm sinais diferentes. E a gente vai continuar com esse passo, né? Até que algum critério de parada seja satisfeito. E pode ser, por exemplo, o módulo do B menos A menor do que epsilon, ou eu posso pegar o valor da minha função no ponto xk menor do que um epsilon, ou eu posso pegar a diferença, né, entre o xk menos o xk anterior e dividido pelo xk e cotar isso aqui por um número menor do que epsilon. Então, vamos ilustrar graficamente o que é o método da abscissão. Então, aqui, né, a minha condição, eu vou ter uma função contínua, né? Então, como se eu pudesse desenhar sem tirar o lápis do meu papel. E aqui eu tenho o meu intervalo AB. E aqui o meu f de A e meu f de B tem sinais diferentes. Meu f de A é positivo e meu f de B é negativo. Então, necessariamente, como a minha função é contínua, eu preciso passar pelo eixo x. Então, eu vou ter uma raiz nesse intervalo, né, no intervalo AB. Aí, como que o método da abscissão funciona? Então, eu tenho aqui sinais diferentes, né, para o f de A e para o f de B. Pegar o ponto médio, que é x1. Então, vai ficar A mais B sobre 2, que vai dar meu x1. Agora, eu vou olhar. O f de A é positivo, o f de x1 é positivo. E o f de B é negativo. Então, agora o meu próximo intervalo vai ser de x1 até B, né? Então, vai ser aqui como se fosse o meu novo A, de A até B. Eu vou repetir o procedimento. Calcular o ponto médio, que vai ser meu x2. Aí, olha aqui, meu x2, meu f de x2 é negativo, meu f de B é negativo, meu f de A é positivo. Agora, o meu intervalo, então, vai ser de A até x2. Mesma coisa, ponto médio, o f de x3 é negativo e o f de A é positivo. Então, meu intervalo agora é de A até x3. E aí, novamente, né, pego a média, o x4. E aqui a gente chegou, então, com uma aproximação para minha raiz, né? O meu x4 está bem próximo aqui do valor que está tocando o eixo x. Então, essa aqui é a ideia do método da abscissão. É a gente, né, ir dividindo os nossos subintervalos pela metade, e aí a gente vai chegando aqui mais próximo da nossa raiz. Então, eu vou fazer um exemplo de como a gente encontra uma aproximação, né, para o zero da função ou raiz da função de f de x igual a x sobre 2 ao quadrado menos o seno de x. Então, eu quero no intervalo de 1,5 a 2, executando os 5 passos do método da abscissão. Então, aqui eu tenho o gráfico, né, da minha função. Eu percebo que a minha raiz aqui está entre 1,5 e 2, né? Tá aqui onde cruza o eixo x. E aí, a gente vai começar, então, com essa tabela. Né? Então, aqui eu tenho o A, o B, o meu xk, o f de A, o f de B e o f de xk. Eu destaquei aqui o f de xk, porque é com ele que a gente vai fazer a comparação dos valores, né, do f de A e do f de B, para poder descobrir qual que vai ser o meu intervalo para ser o meu intervalo no próximo passo. Então, aqui,
Eu tenho o meu A, que é 1,5, o meu B, tirei a média, encontrei o xk, calculo o valor da minha função no ponto A, ou seja, vou colocar aqui o f no ponto 1,5, que vai ser 1,5 sobre 2 ao quadrado, menos seno de 1,5, analogamente para o f de B e o f de xk. Então, aqui comparando, né, esses dois com o xk, o f de B e o f de xk possuem sinais diferentes. Então, agora, eu vou trabalhar com o intervalo de xk e b. Né? Então, agora o meu A se tornou o xk, que é 1,75, meu B é o 2. Faço a média, eu vou ter um novo xk. No caso aqui vai ser o x2, né? Aí eu faço análogo, calculo o f no ponto A, no ponto B, no ponto xk. Continuamos aqui com o f de B e o f de xk com sinais diferentes. Então, agora o meu A vai virar 1,875. E repito o procedimento, né? Aqui agora o meu f de A e o meu f de xk possuem sinais diferentes. Então, aqui, né, eu vou ter meu intervalo de 1,875 com 9.375, né? E aí eu vou repetir nesse procedimento até a gente completar os 5 passos. Agora, vamos resolver este mesmo exemplo utilizando o VCN. Então, a gente vai abrir, né, a janela do VCN e eu vou vir aqui em cálculo de raízes, método da abscissão. Aí, eu vou digitar minha função aqui, né, que vai ser, então, coloco parênteses, x sobre 2 elevado a 2 menos seno de x. O meu x inicial é 1,5, o meu x final é 2. E aqui, por enquanto, a gente não tem uma precisão. Vou deixar com a precisão que já estava aqui no VCN. E eu vou executar aqui o passo a passo. E a gente vai calcular em 5 passos, né? Então, vai ser aqui a primeira iteração, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, né? Então, aqui, o valor aproximado da minha raiz, né? É 1,921875. Deixa eu voltar aqui. Né? Aqui é o valor igual. Executando, então, os 5 passos do método da abscissão. Aqui eu coloquei o print, né? Da tela, que é o que a gente tem que chegar, né? Após executar o passo a passo. Então, a minha raiz dessa função é aproximada pelo valor de 1,921875, tá? Bem tranquilo aqui. E a gente pode encontrar para o método da abscissão qual que é o número de iterações para o método atingir uma precisão epsilon dada, né? Então, aqui essa fórmula é quando eu começo com o k igual a 1. Tem livros que consideram o k igual a 0. Então, aqui vai ter em vez de ser menos 2, vai ser menos 1, tá? Então, tem que ficar atento aí a esse detalhe. O VCN começa com k igual a 1. Então, estou deixando aqui igual ao VCN. Então, o número de iterações, né, vai ser o k maior ou igual que o log, na base 2 de b menos a sobre epsilon menos 2. Né? Aqui a fórmula vem que a gente está dividindo sempre o nosso intervalo, né, pela metade. E aí, quem tiver interesse, né, eu só estou dando uma revisão bem básica aqui, quem tiver interesse em descobrir esses valores, né, tem tudo feito lá no livro da Neide. Então, continuando com a mesma função do exemplo anterior, eu quero descobrir qual é o número de iterações necessárias para a gente encontrar, né, uma aproximação para a raiz dessa função aqui no intervalo de 1,5 até 2, de modo que o módulo do meu f de xk, né, seja menor do que 10 elevado a menos 5. Então, aqui é um valor bem próximo de zero, né? Como é que a gente faz essa conta? Então, eu vou usar a fórmula anterior, né? Então, eu vou ter aqui o meu k maior ou igual que log na base 2. B menos A, então é 2 menos 1,5, e aqui é o meu epsilon, que é o 10 elevado a menos 5. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, isso. Menos 2. Então, o meu k tem que ser maior ou igual que 13,61. Ou seja, a gente vai encontrar a aproximação com a precisão desejada a partir da interação 14.
Voltando aqui no VCN, o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar, que aí eu estou com a minha função, e aqui eu vou acrescentar um zero para minha precisão ser de 10 elevado a menos 5. E agora eu vou calcular. Vou colocar aqui, sem passo a passo, para ele calcular direto. Tá vendo aqui? Então, ele fez 14 interações, né? E agora, o valor aproximado da minha raiz é de 1,9338, aproximando aqui. Beleza, pessoal? No próximo vídeo, eu vou fazer, então, a revisão sobre o método da falsa posição. Até mais!